Oferecimento Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux. Nosso Decore traz um projeto incrível da arquiteta Mariana Orsi, com o oferecimento de Brasilux Tintas. Mariana Orsi, que projeto é esse? Bom, eu sou fã dos seus projetos maravilhosos, e hoje você traz aqui uma casa linda, integrada. Conta pra gente do conceito, como é que é criar tudo isso, Mariana? Nós partimos muito do briefing do cliente, que era um briefing bem extenso. O terreno, ele é um pouco enxuto, né? Ele tem 490 metros e a casa tem 388 de área construída. Então é um sobrado, e essa restrição do tamanho definiu um pouco o partido do projeto, porque temos no condomínio os recuos, né, laterais, de frente e fundo, então você já tem uma restrição, e aí com o briefing extenso a casa foi se moldando por si só. O pé direito duplo, que veio para não ter um pouco essa sensação de ficar inchado, né, para dar essa leveza para o recuo da escada. Muitas coisas vieram do briefing e automaticamente a casa foi nascendo. E é interessante, Mariana, que aqui existem pontos, como, por exemplo, a escada, que é uma obra de arte, né? E que a gente imagina que precisa de grandes espaços. Não que não haja, né? Nós estamos aqui numa casa em que a gente vê que existe um espaço, mas você conseguiu criar espaços generosos, né? A sala é ampla, o gourmet é amplo, quer dizer, são espaços amplos dentro de, como você mencionou, de restrições. E uma escada, por exemplo, extremamente imponente. Quer dizer, é possível, então, criar uma grande arquitetura, ainda que com limitações de espaço? A integração, ela permite esse dimensionamento amplo, né? Quando você tem a integração, você tem a espacialidade muito bem resolvida e aproveitada. A escada, a minha preocupação desde o início, por conta do briefing. O briefing, geralmente, como a gente faz bastante casa, a gente faz muitos projetos residenciais, a gente já tem uma ideia da espacialidade, o tamanho que fica cada cômodo, então a gente já sabe um pouco o que vai caber e o que não vai caber dentro do projeto e do tamanho do terreno. E a minha preocupação desde o início, que o cliente já veio, eu queria a escada helicoidal, que a gente acabou fazendo no primeiro projeto, há 10 anos atrás, e muita gente procura a escada, claro, cada cliente com a sua particularidade. Eu tinha essa preocupação se eu teria a distância suficiente para ter a escada, né, que é um elemento escultórico, mas se eu não tiver a distância, eu não consigo colocar a escada. Eu preciso de um distanciamento para poder observar, né, o elemento que a gente criou. Então, o pé direito duplo, ele foi mais para isso, para ter essa distância e deixar a escada viver, né, no projeto. Desde o início foi uma preocupação. Um bom projeto, um projeto bem resolvido, é você acertar na proporção. Se a gente errar na proporção, a gente já errou em tudo, né? Então, existe sempre a preocupação da proporção nos projetos. Quando a gente está ali desenhando, a gente já fala para o cliente se vai dar ou se não vai dar. Então, a hora que montamos tudo com briefing extenso, travamos também a metragem, porque não podia passar até por programação financeira e custos, tudo mais, porque colocamos tudo do bom e do melhor, né? Pedra, materiais naturais. Hoje a gente sabe o custo aumentou muito da construção civil. Então, para não onerar mais do que o previsto, a gente travou a metragem nos 350, 380. A gente não conseguiu sair daquilo, vamos travar para não ter custo a mais. E aí ficou tudo enxuto, mas ao mesmo tempo bem integrado, que não dá essa sensação que está nada apertado. Então ficou muito bem resolvida a espacialidade. Você sabe que você falou uma coisa que eu achei espetacular, essa coisa da proporção. Porque a gente, Mari, que não é da área, a gente sabe olhar e falar, tá bonito, ou não tá bonito, tá apertado, mas não sabe exatamente o que e por quê. E quando você mencionou agora essa questão da proporcionalidade,
nossa, me deu um insight, assim, eu falei, então é isso, a sensação de amplitude, eu não sei nem dizer se é amplitude a palavra certa, mas essa sensação de que é espaçoso, é gostoso, você enxerga bem a arquitetura. É aí, então, é o ponto principal, é essa questão. É lógico que a gente não nasce sabendo, mas a arquitetura a gente decide no papel. E aí, quando você é novo, tem poucas experiências, você desenha no papel e aí quando você começa a praticar, você entende a questão da proporção, porque a medida no papel, que é a medida correta, o mínimo, vamos falar, de uma mesa, de uma cadeira, e em volta da circulação, aquele mínimo ele tem um porquê ele existe, né? Para ser possível a pessoa circular em volta, puxar a cadeira. E desse mínimo para o máximo, existe um limite que você não vai nem arrear para mais e nem para menos. Então, existe uma proporção que é muito importante. E aí, minha dúvida era sempre assim, será que eu vou conseguir colocar a escada? Não vai ficar um elefante branco, eu não sei, uma coisa muito grande dentro de um briefing tão apertado. Então, a gente trabalhou com as distâncias no papel e aí aquilo foi se moldando e chegou num 3D, numa maquete eletrônica, que a gente tinha já as visões de todos os ângulos e foi muito bem pensado e calculado na engenharia também. Quando todos os espaços foram se fechando com os revestimentos, os materiais, aquilo ficou perfeito. No limite. A gente trabalhou, no caso, a gente trabalhou no limite, porque a gente tinha problema com metragem quadrada, né? Então, uma restrição, não um problema, mas era uma restrição. Mas é interessante você falar isso, porque a gente vendo a obra pronta, assim, a casa pronta, ficou linda. Agora, vamos falar, né? Você mencionou de revestimentos. Aqui, tudo que a gente vê é lindo. Como é que é essa questão da mistura das cores, da paleta das cores, como escolher? E o quanto é importante essas escolhas para o resultado final também dessa arquitetura. Porque eu fico imaginando que se você vai tirando essa paleta de cor, ou mesmo esses materiais, você vai mudando o resultado, né? No caso, um casal, geralmente tem opiniões diferentes. Então, um gosta de uma cor. É raro o casal que gosta da mesma paleta, dos mesmos materiais. E a paleta ela vem do briefing. Também é raro quando o cliente fala, pode decidir você. O que você decidir tá bem decidido. Então, o briefing vem já com a paleta definida e a gente trabalhou na escala do cinza e depois a madeira, que a madeira dá esse balanceamento do frio, né? Ela é quente, o cinza é frio, então dá esse equilíbrio. Você trabalhar com elementos naturais, com a madeira, com a pedra, são materiais neutros, né? Que não enjoam, não são atemporais e fazem parte dos quadros vivos da casa. Então, de todos os ângulos, a gente tem os quadros vivos. A casa nasceu pronta, não precisa de adorno, a gente coloca mais, porque a gente tem as características de cada cliente e um pouco a identidade, né? Então, a gente coloca um pouco da decoração, mas sem a decoração, que hoje não tem nenhum quadro, a gente vai colocar depois, já a casa já está pronta. Ela já fala por si só, né? A foto ela retrata o momento que está ali estático, mas eu falo muito assim, a minha arquitetura eu também não sabia, eu fui experimentando. Eu tenho certeza, eu acho ela experimentativa, porque as pessoas entram e muito do que aquilo que vem para mim, que me falam, igual você entrou hoje aqui e falou, nossa, eu acho que você não esperava o que seria assim por dentro. É muito sensitivo, a gente trabalha com as sensações que o material traz, que as grandes aberturas permitem, e a gente fala trabalhar com os sentidos, né, de você ver e você ter esse arejamento, que a gente tem vidro com aberturas grandes na frente, no meio da casa, nas laterais, tudo isso deixa a casa fluida. E aí tem a questão da sensação, que a pessoa entra e ela não sabe o que ela está sentindo, mas é alguma coisa boa, porque as pessoas entram e fazem, né? Então, isso eu fui também me acostumando, entendendo que eu tinha isso, que eu acho que é de dentro para fora, algo que é de dentro para fora, né? Então, como resolver todas essas questões, colocar no papel, passar isso para o cliente, deixar o cliente com uma qualidade de vida
morar assim todo dia deve ser maravilhoso. Então, eu não sei, eu moro num apartamento hoje, eu não sei te falar, mas eu acho que acordar todo dia e ver a casa fluida, viva, paisagismo pulsante, a luz entrando, o vento, você não precisa ligar o ar, hoje a gente está sem o ar ligado aqui. Então, assim, a gente trabalhar as questões climáticas, a iluminação, que é muito importante, você tá com a casa toda iluminada, sem precisar acender uma luz. Então, são várias sensações ao mesmo tempo que a gente não precisa ter nada artificial para acontecer. Então, é trabalhar o máximo possível com as coisas naturais, né? Os elementos naturais, tudo que a gente puder usufruir e trazer para dentro, e você cria essa conexão interno, externo, e você se deixa com essa sensação de vida, né? É essa sensação, é uma sensação espetacular, porque a casa é linda, mas a gente vê que é projeto, o projeto faz muita diferença, o projeto muda, e você, conforme eu fui te ouvindo, eu fui entendendo os porquês da minha sensação, porque a minha sensação foi assim, né, que nem você falou, e agora eu tô entendendo, é isso, são esses grandes vãos, a gente olha para frente aqui, a gente tem um paisagismo, tem a pedra, essa pedra maravilhosa que compõe com a madeira, o cimento, também o cimentício. É um cimentício isso? Uma placa de cimentício, é um revestimento. A gente não fez a parede de concreto, é um revestimento mesmo. Mas ele também traz a questão da materialidade, né? Que é o cimento, é frio, ele tem um efeito 3D, ele é o cimento mesmo, mas revestido, que se conectam e deixam essa arquitetura viva. Meus parabéns, muito obrigada aí por emprestar o seu tempo pra gente, por nos deixar aí, por compartilhar esse grande projeto. Eu que agradeço, é um prazer participar. Contem comigo sempre. E vamos contar, queremos ver outros projetos. Se Deus quiser. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. É o nosso Decore para você, trazendo arquitetura, design, os nossos agradecimentos à Brasilux Tintas, que oferece esse quadro para levar para você esse universo maravilhoso da arquitetura. Oferecimento: Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux.